Bom, galera, estamos aqui para o último vídeo da sessão OSR Underground do ano para falar de um livro, de um jogo que eu gosto muito, que é o Tequendria, Fantastical Role Playing, que é um jogo do Scott Malthouse, que é um game design que eu adoro, que inclusive tem outros materiais de OSR, como o Dungeon Knights, e tem mais um que ele lançou recentemente, inclusive que eu falei aqui no canal. Mas esse livro ele é muito especial por um motivo bem claro. Ele é totalmente baseado e ambientado dentro dos mundos fantásticos do Lord Dunsany. Dunsany, talvez a pronúncia seja essa. Não tenho com quem conversar fisicamente assim sobre esses autores e nunca falei, já conversei bastante online escrevendo, mas talvez seja isso. Do Lord Dunsany, que é um dos escritores que fazem parte do Appendix lá do D&D, na lista de autores e livros que inspiraram o jogo. E esse jogo, ele é muito nessa pegada, tanto é que ele termina com as 20 últimas páginas do livro, eles são Selected Words of Lord Dunsany, que já entrou em domínio público, então você pode colocar no seu livro, você pode inclusive fazer um financiamento se você quiser disso. E ele colocou alguns contos. O Lord Dunsany ele tinha alguns livros mais longos, mas ele escrevia muitos contos curtos, alguns de 3, 4 páginas. Tem conto dele que é de 2 páginas. Então, tem os contos aqui para você entrar no clima. Os contos originais mesmo do Lord Dunsany, tem alguns deles. Esse jogo ele é muito... Ah, e outra coisa interessante, que é a arte, né? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. A arte, ela é baseada nos desenhos do Sidney Sime. O Sidney Sime, ele é o cara que ficou famoso por ilustrar os livros, as capas, os contos do Lord Dunsany naquela época. Então, até esteticamente, ele remete ao Lord Dunsany. Esse livro é muito diferentão em muitos aspectos. O sistema de regras é super simples, é super minimalista. Você tem 3 atributos, para cada um você atribui um valor de dado, um D8, um D10, um D6. E aí você rola contra um target number, um número alvo. Você tem que tirar igual ou maior. E quando são testes contra outro personagem, cada um rola o dado equivalente àquele atributo e quem tira o número maior ganha. Basicamente essa é a regra básica que vale para tudo. Mas tem várias regras diferentonas. Primeiro você tem nada mais, nada menos do que 20 classes de personagem. É muito tipo de classe. E não são classes comuns como guerreiro, mago. Você tem, por exemplo, como um piloto de nave do éter. Você tem um cavaleiro selador. Você tem a mão da corte azul, aparentada com fadas e tudo mais. Você tem, por exemplo, o Necronaut, que não são magos necromantes, são criaturas associadas à morte. Você tem nossa, umas classes muito diferentonas, né? Gravekeeper of Zoom, criaturas que cuidam de uma espécie de cemitério que existe em um determinado lugar do mundo, porque tem uma ambientação aqui também, né? E tem 20 classes ou raças, aqui não tem diferença, né, entre classe e raça, 20 opções. E outra coisa muito interessante é que todas as classes, todas, não importa se você é um cavaleiro, se você é um Long Wizard, que tem Wizard no nome, ou você é um Selador Knight, não importa, você pode usar magia. A magia ela está disponível a todo mundo e qualquer feitiço está disponível o tempo todo. A única coisa é que usar feitiço consome pontos de vida. Então, se você estiver disposto àquilo, se você passar no teste, você consome pontos de vida, mas estão todos disponíveis a você, que é uma mecânica inspirada em como a magia funciona no Fighting Fantasy, né, no Aventuras Fantásticas.
E é muito interessante como as classes são descritas sucintamente, mas de forma absurdamente sugestiva. Eu vou pegar uma aqui como exemplo. Uma classe que eu gosto bastante. Ó, tem o Doomgaunt. Nascido dos esqueletos do último gigante, os Doomgaunts são constructos de carne com olhos azuis que enxergam na escuridão, com vozes murmurantes que são logo esquecidas. Né? O Doomgaunt ele é uma abominação para alguns e um salvador para outros. E aí ele tem como especialismo, que seriam especializações, ele tem mecanismos, o lore, esoteric lore, né, conhecimento sobre coisas esotéricas, e breakstone, né, trabalhos com pedras e tudo mais. E tem uma característica que ele tem a característica sentinela, que ele não precisa dormir. Esse é um exemplo. As especializações elas funcionam como? Quando você tem uma especialização, você rola com um bônus de +2 naquele teste de atributo associado a essa especialização. O que mais nós temos? É um livro muito completo, então ele tem um bestiário. Deixa eu pegar aqui o bestiário. A lista de feitiços, ela tem os feitiços clássicos assim que a gente vê em jogos OSR. E tem alguns outros que são mais próprios do mundo de Dunsany. Deixa eu ver um aqui, por exemplo. Tem um que é o Speak with Gods, né, falando com os deuses. Mas assim, de maneira geral, os feitiços eles são bem aparentados mesmo com isso. A parte de o bestiário que é muito interessante. Ele tem alguns monstros como... Aqui tem as criaturas de Tequendria. Tequendria é o nome do mundo. Ele tem o Aviamancer, ele tem um dragão do ar. Estou falando só alguns, tá? Ele tem um Gibelin, que é uma criatura humanoide. Parece um alienígena Grey. Um gigante cinza, gnomos, os guardiões dos ossos. A deusa, o deus aranha, a rainha... com chifres das florestas, Lightwing, Hippogriff, o Mayhem Demon, né? O Mayhem Demon é um heavy metal esse nome, tá bom? E aí tem o mundo também, né? Tem a parte de descrição aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? The World of Tequendria, que tem algumas cidades, alguns lugares importantes. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 lugares diferentes, dividido entre 5 regiões, inclusive a parte do Éter, que aí só com as Ether Ships, né, as naves do Éter, você consegue atingir. E é um jogo que ele tem uma história curiosa de publicação, porque ele ficou por anos mesmo, disponível gratuitamente lá no Drive-Thru RPG, e esse ano o Scott tirou, então tá bem difícil de arrumar esse PDF. Eu baixei esse PDF há muito tempo atrás, uns 3 anos atrás, e eu imprimi e eu perdi. Eu não sou de ficar guardando PDF assim, não tenho uma pasta de PDF, só daqueles que eu só vou usar o PDF mesmo, mas depois que eu imprimo, geralmente eu deleto. Então, eu mesmo não tenho PDF desse jogo atualmente e é bem difícil de conseguir, tá bom? Eu não sei por que o Scott fez isso. Durante muito tempo foi um jogo hiper mega desconhecido e desprezado, ninguém deu muita bola para esse jogo. Até onde eu sei, já tem um vídeo no canal falando sobre ele, mas é junto com outros jogos, mas até onde eu sei, eu sou o único canal no YouTube que já falou desse jogo, Tequendria. E eu não sei se o Scott ficou meio bravo, porque é um jogo muito bom, né? É um jogo que deveria ter sido muito comentado. Eu não sei se ele ficou revoltado por causa disso, ou se ele está programando uma publicação, uma segunda edição para publicar, assim como ele fez como Romance of the Peerless Land, que ficou por anos disponível gratuitamente, e aí
ele lançou uma versão maior e aí paga, lindíssima, maravilhosa, mas eu ainda prefiro a primeira edição do Romance of the Furious Land, acho mais interessante. E esse Tequendria, não sei aí o que o Scott está programando com o Tequendria, mas eu espero que ele publique de alguma forma. De preferência que ele coloque alguma opção acessível, e caso isso não aconteça, né, podem ir que é um lance muito diferenciado e muito bem feito, tá bom? Então é isso, a gente se vê